Luz, câmera, ação! Está no ar o seu programa da Arte em Movimento. No Curta Agora de hoje, você assiste uma matéria sobre os filmes do rei Roberto Carlos. Eu sou terrível, é bom parar. Uma entrevista com o cineasta João Jardim e com o ator mineiro Ângelo Antônio. Basicamente um monólogo, porque assim, você recebe ali um texto de alguém que falou de verdade, de um depoimento real, e a única coisa que eu tenho é aquele depoimento dessa pessoa. E uma mostra sobre o audiovisual mineiro. Então, curta agora! Hoje o Curta Agora recebe o ator Ângelo Antônio, que participa do filme Amor. Ângelo, é um prazer receber no nosso programa. Prazer, meu. Ângelo, para começar, eu queria saber como você faz para construir esses papéis, igual em Amor, né? Que você tem que dar um depoimento, né? Você tem que transmitir o que uma pessoa sentia, igual você teve que interpretar também o Chico Xavier, né? Como que são? Como que é isso? Esse filme especificamente foi um processo diferente, basicamente diferente dos outros, assim, porque os outros, você tem um roteiro, você tem uma história, você vai conhecer a vida do Chico, você vai na cidade do Chico, você vai conhecer as pessoas que conviveram com o Chico, vai conhecer a história dele, ouvir as histórias sobre ele. E nesse filme agora, o Amor, né, que é uma interrogação, basicamente um monólogo, porque assim, você recebe ali um texto de alguém que falou de verdade, de um depoimento real, e a única coisa que eu tenho é aquele depoimento dessa pessoa. Então meu processo é entrar no universo daquele depoimento daquela pessoa, independente da história dela, independente dos amigos dela, independente de qualquer outros materiais que eu tinha para me alimentar. Então era aquele texto que aquele cara dizia, e aí viajar naquele texto dele, transformar aquilo em alguma coisa que fosse real para mim, né, e para deixar real, para ser orgânico, assumir como meu aquela história, como minha aquela história. Então foi um processo diferente de todos os outros, assim, basicamente, que eu fiz. E como que o diretor, né, o papel da direção, interfere nesse sentido? O João teve muito presente, porque já que era uma história assim, muito eu com texto, né, e solitário, depois de ter decorado aquilo, estudado aquilo muito, fui atrás. O João, né, a gente ficou 3 dias juntos, assim, fomos para um sítio, porque era muita coisa, muito texto, e ali passando para ele, né, passando, falando, e ele conduzindo, e ele ajudando a entender aquele texto, ajudando a dizer aquele texto, né, ajudando a entender que caminho que estava mais ou menos indo para o organismo, quando estava saindo do organismo, estava ficando falso. Foi fundamental, assim, mas um trabalho diferente de todos e solitário, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu personagem no Amor. Que você falasse um pouquinho. Eu acho que ele é o personagem que tem um texto mais poético, né, e mais delirante. É um delirante, assim, o que esse cara fala, o delírio que ele, o lugar que ele chega, a princípio me parecia de uma loucura. Eu falei, mas aí quando você vê como ele constrói esse pensamento e essa loucura, é muito lúcido, assim, para a pessoa, para ele, né? Tem as suas razões, né? Ele tem as suas razões, tem a sua lucidez, mas assim, um mergulho muito profundo. Eu achei que ia ser fácil, vamos fazer um texto, decorar o texto, que nada, avassalador, assim, né? Porque o jeito que ele enxerga a relação, o jeito que ele enxerga a relação dele com as mulheres, como ele enxerga o que aconteceu com ele, foi assustador, assim, assustador a princípio. E trabalhando dessa forma é mais difícil que o ficcional somente? Eu achei que foi mais difícil, porque é isso que eu estou te falando, assim, não tinha a história, não tinha os outros personagens, tinha o pensamento do cara, né? E eu me apropriar daquele pensamento que a princípio era delirante e né, assim, de uma verborragia incrível, sabe, um jeito de falar incrível, uma lucidez e uma loucura muito articulado. Então foi muito difícil, assim, foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mas eu acho que o resultado é muito positivo, assim, porque a composição de todos esses personagens, né, falando seus depoimentos, contando as suas histórias reais, assim, acho que eu tenho sentido as pessoas saindo do cinema, assim,
profundamente tocadas, e com a sensibilidade que o João assim conduziu isso, dirigiu isso e organizou isso, parece uma coisa assim suave, mas você não esquece aquilo fácil, aquilo fica. E eu acho que isso é a grande vantagem do filme, assim. Todo mundo me liga falando, os amigos ligando falando assim, eu acordei com o filme na cabeça, acordei com essa história na cabeça. Então acho que tem o seu valor. Ângelo, para terminar, eu queria que você desse uma dica para a gente de filmes, né, que você acha assim brilhantes, filmes que você gosta. Queria que você desse uma dica para o nosso telespectador. Pergunta difícil, né? Olha, eu tenho que dizer que os filmes brasileiros hoje estão arrebentando, né? A gente não está devendo nada para ninguém. Eu acho que é um cinema que está num momento muito, muito bom, assim, a qualidade técnica, a qualidade artística, a qualidade das histórias. Então, eu acho que vale a pena conferir os filmes brasileiros antes de qualquer coisa. Tá, joia. Ângelo, agradeço muito pela sua presença aqui no Curta Agora. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. A gente pode espancar, mas a mulher ela é mais inteligente, é mais sutil do que o homem. A gente vive na solidão, cara. Que Tropa de Elite 2 é um sucesso de público e crítica, todo mundo já está cansado de saber. Novamente, o longa de José Padilha foi o grande vencedor de um festival de cinema. Dessa vez, o 37º Festival Sesc Melhores Filmes. Confira os prêmios faturados por Wagner Moura e companhia e os demais vencedores da Mostra Competitiva Nacional. A película de maior bilheteria do cinema nacional comprovou mais uma vez sua popularidade, sendo escolhida pelo público melhor filme. O roteiro de Braulio Montalvani foi reconhecido pelo público e pela crítica como o melhor. O mesmo aconteceu com José Padilha, pela direção. E o decidido Capitão Nascimento deu a Wagner Moura também o duplo reconhecimento como o melhor ator. Senhores, o BOPE é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Para os críticos, o melhor filme foi Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, do pernambucano Karim Ainus. O filme traz Irandir Santos numa performance incomum, em que apenas a voz do ator aparece e dita o ritmo da atormentada viagem do geólogo José Renato. Acordei no meio da noite suando em bicas. Tive um sonho que eu estava numa sala de cirurgia. Aí vi uma mulher vestida de médica, raspava meu cabelo todinho e eu ficava careca. Público e crítica concordaram também na categoria Melhor Fotografia, que foi para Mauro Pinheiro Júnior, por Os Famosos e Os Duendes da Morte. O filme de 2009 mistura Bob Dylan e internet, numa paisagem onírica no interior do Rio Grande do Sul. E mais uma dupla premiação veio, mais do que merecidamente, para Ana Lúcia Torre, com a sua Elvira, em Reflexões de um Liquidificador. No filme, a atriz vive uma mulher simples e pacata, que um belo dia passa a conversar com o seu eletrodoméstico. Aqui. Sou eu. Quem? Sou eu, Elvira, o liquidificador. Ele é reconhecido nos bastidores do cinema e da televisão. Seus filmes são sucesso de público e crítica. Em Janela da Alma, ganhou 11 prêmios nacionais e internacionais. Ele é co-diretor do filme indicado ao Oscar Lixo Extraordinário e diretor do filme Amor. Eu converso com o realizador João Jardim. João, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu, prazer é meu. João, para começar, como que foi realizar a direção do Amor e o que ele difere dos seus trabalhos anteriores? O Amor é um filme que mistura documentário com ficção, né? É um filme que todo baseado numa pesquisa com pessoas, enfim, né, homens e mulheres que viveram situações nas suas relações amorosas que envolviam algum tipo de violência, violência física, verbal ou até moral, vamos dizer, né? E a partir dessa pesquisa, o texto do que essas pessoas falaram foi transcrito, é muito íntimo o que eles falam, envolve questões ligadas ao sexo, passagens assim de muita intimidade. E a partir daí a gente pegou esse texto, transcreveu o texto para o papel e aí chamamos atores para interpretar esses depoimentos, entendeu? E simulando uma entrevista. João, em seus longas, a gente vê que você opta por temáticas mais densas, né? Por exemplo, em Janela da Alma você trata sobre a questão da cegueira, no Lixo Extraordinário sobre o aspecto social.
Eu queria saber, igual em Amor, você contrapõe violência e o próprio sentimento. Por que essa escolha? Por que você opta por esse tipo de assunto? Na verdade, assim, o que me atrai, né, no caso do Amor, por exemplo, o que me atrai é porque eu acho, é sempre a questão do tema, né? É um tema muito relevante, né? A gente não vive sem ele, né? É que nem a água, né? O filme tem muita água, é aquilo sem o qual a gente não vive, mas que também pode sufocar a gente, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar sobre temas que eu acho que possam render filmes que sejam interessantes para as pessoas, pertinentes, né? Que o filme tenha uma longa vida, que aquilo realmente dialogue com o espectador. E como que é realizar o seu último filme, O Amor, né? Tendo em vista que ele é um documentário ficcional. Como que isso é diferente? Pois eu acho, para mim isso é muito interessante, entendeu? Na verdade, essa coisa eu acho que a gente está sempre querendo evoluir, fazer uma coisa melhor. Eu acho que O Amor é um filme muito original nesse sentido, sabe? Porque, para mim, foi muito interessante trabalhar com atores que tem o Ângelo Antônio, a Lília Cabral, a Júlia Lemertz, a Fabiola Nascimento, o Du Moscovis, enfim, foi muito bom trabalhar com um elenco desse tamanho, muito enriquecedor, um desafio para mim, sabe? Então, eu acho que na vida o interessante é isso, né? Você está em movimento, procurando coisas novas e novas emoções mesmo, né? Como foi o processo de seleção dos atores? Qual foi o critério aprovado? Olha, os atores não foi complicado, assim, sabe? Eu, durante muito tempo, fui fazendo a pesquisa e o roteiro e eu ia imaginando que ator poderia fazer melhor aquilo, entendeu? Então, quando chegou a hora, já estava muito na minha cabeça, não sei se consciente ou inconsciente. Mas a gente fez alguns testes também. A atriz Letícia Colin, que faz o papel de uma menina adolescente, uma história de uma adolescente, ela foi através de testes. Você trabalhou com nomes consagrados, como Walter Salles, Murilo Salles, Eduardo Coutinho e Cacá Diegues. Eu queria saber se o tipo do trabalho deles interfere no seu modo de fazer direção. Eu trabalhei com Cacá Diegues, com Walter Salles, com o Coutinho eu nunca trabalhei, né? Mas eu não, assim, eu acho que o mais interessante do trabalho do cinema, o trabalho criativo, é você não ter referências, entendeu? Eu tento realmente trabalhar a partir da minha vivência, da minha imaginação. Essa é a melhor parte do trabalho, é a criação mesmo, sabe? Você pegar alguém como referência e tentar... Eu não tenho, as minhas referências é a minha vida. E como que foi ter sido indicado ao Oscar pelo Lixo Extraordinário? Qual que foi a sua sensação, né, de gratificação mesmo, né, de ter sido um trabalho seu, né, reconhecido? Como que foi isso? Foi muito bom, né? Foi ótimo, né? Eu adorei, né? E o que eu acho mais interessante do prêmio do Lixo Extraordinário é o fato dele ter colocado um holofote, né? Um canhão de luz em cima da categoria dos catadores de lixo, né? Que é uma categoria importante, cada vez mais importante, das pessoas que lidam com material de lixo reciclável e que vivia à margem, né? E o filme, sabe, mostrou que ali tem um valor, que ali tem uma categoria a ser valorizada. E, assim, qual que foi a sensação, o que você traz de experiência quando sendo um trabalho sendo reconhecido pela academia? Eu acho que isso não faz muita diferença, não, assim. Eu acho que o que dá é mais prestígio, que talvez te ajude a fazer outros filmes. Mas aquilo dali é uma coisa muito para fora, né? É para promover o filme, né? Para o filme ter mais espectador, para o filme... É uma festa da indústria, uma festa muito boa, mas da indústria. Para o meu trabalho de direção, de realização do filme... O que faz diferença é que você começa a ter mais prestígio e ter mais possibilidade de fazer mais filmes. Ter transitado por várias áreas como edição e produção, como que isso aparece no seu trabalho de dirigir? É importante você ter essa vivência em vários aspectos do processo, para você poder ter mais desenvoltura ali, porque as dificuldades são sempre grandes em todas as áreas e você sabe como resolver os problemas.